Olá pessoal, a aula de História e Geografia de hoje, dia 7, ela vem falar um pouquinho sobre a cultura indígena. Então, na época do descobrimento do Brasil e depois também, houve um choque entre as realidades do índio e do branco. Então, o índio tinha um modo de viver totalmente diferente do homem branco naquela época, e em algumas tribos até hoje esse modo de vida é diferente. Quando os portugueses chegaram aqui nas terras brasileiras, denominadas brasileiras, eles encontraram uma cultura indígena completamente diferente da cultura deles. Os índios não vestiam roupas, usavam penas de animais, pinturas pelo corpo, e tudo que o índio precisava, ele tinha na natureza. Os índios, dentro da tribo, nenhum tem mais bens do que o outro. Até hoje isso acontece, certo? Eles são tratados de forma igual. Por exemplo, não tem um índio rico e um índio pobre. A distribuição de terras, as ocas, as casas que eles constroem para viver, são praticamente iguais dentro de uma tribo. A diferença que tem apenas é na hierarquia deles. Por exemplo, o pajé, que é o médico deles, né, o curandeiro, tem o chefe da tribo. Isso, a divisão de trabalhos era diferente, mas de riquezas não. Em compensação, o modo de vida do branco, que tem bens diferentes uns dos outros, né? Uns possuem mais, outros possuem menos. Os brancos, principalmente naquela época do descobrimento, tinham um jeito de se vestir completamente diferente até do nosso, de hoje em dia. Eles vestiam roupas diferentes, as mulheres vestiam vestidos com saiotes por baixo, todos cheios de pompa, né? A gente fala pompa que é assim, cheio de frescura, de requinte. Os homens, alguns usavam até perucas de cabelos enrolados, compridos. Então, quando o índio e o branco se encontraram, foi um choque de culturas. E aí o branco começou a introduzir no modo indígena o seu modo de viver. E hoje a gente sabe que alguns índios vivem praticamente iguaizinhos a nós, certo? Mas vamos falar um pouquinho também da distribuição do trabalho dos indígenas naquela época. E em algumas tribos isso ainda acontece, tá? Algumas tribos ainda têm cultura raiz e o trabalho é separado da seguinte forma: os adultos são responsáveis pelo trabalho pesado, a caça, a pesca, derrubar árvores, cultivar as plantas. Eles derrubam as árvores para o cultivo de plantas, mas não são os homens que cultivam, certo? E também as guerras. As mulheres eram, e algumas ainda são, responsáveis pela comida, o cuidado com as crianças, colheita e plantio. Olha só, quem fazia a colheita e o plantio eram as mulheres. Os curumins, como são chamadas as crianças indígenas, tinham um crescimento na base artesanal. Tudo que aprendiam era na prática, como, por exemplo, os pais levavam seus filhos para caçar e também iam aprendendo como fazer. Quando completavam 13 a 14 anos, passavam por uma cerimônia para entrarem na fase adulta. Isso tem a ver com a cultura indígena. É igual nós, às vezes, dependendo da nossa religião, algumas pessoas são batizadas, outras são crismadas, fazem a primeira comunhão, depende da religião, certo? Então, os índios também tinham esses rituais sagrados. Eles cultivavam alimentos como milho, batata doce, feijão, abóbora e entre outros. Mas tinha na mandioca seu principal alimento. Então, se a gente come esses alimentos hoje em dia, é porque os índios trouxeram essa contribuição culinária para nós, certo? Eles domesticavam animais pequenos como porcos espinhos, araras, pequenos lagartos, capivara e outros.
Os objetos utilizados pela população indígena eram todos retirados da natureza e trabalhados de forma manuais para atender a determinadas necessidades. Então, quem fazia as panelas, os balaios, os cestos, as ferramentas, eram os próprios índios. Também as canoas, arco-flechas, as ocas, que eram as moradias dos índios, os potes de barro e outros que eu já citei anteriormente. Não tinha loja para ir lá e comprar, não, tá? Hoje em dia pode até ser que os índios utilizem, né? Principalmente os que moram na cidade, pois muitos indígenas moram nas cidades, eles utilizam objetos e utensílios domésticos que são comprados em lojas, mas antigamente não. Eles que produziam tudo, tá? Então, de acordo com tudo que a gente aprendeu, que a gente já leu juntos e que está escrito aqui na apostila, vocês vão responder a essas questões de acordo com o texto. Como era a vida dos indígenas antes da chegada dos portugueses, nós temos aqui, pode copiar porque a professora está fazendo uma pergunta específica do texto. Depois, com suas palavras, olha, isso é muito importante. Com suas palavras, explique como era dividido o trabalho dos indígenas brancos e das mulheres dentro da tribo. Tem bastante linha aqui, então vocês podem escrever homens e escrever o que os homens faziam. Mulheres, escrever o que as mulheres faziam. Depois nós temos aqui um espaço para vocês ilustrarem itens da cultura indígena citados no texto. Então, alguns alimentos que foram citados no texto, animais e objetos. Façam um desenho caprichado para que a professora entenda o que vocês desenharam, tá bom? Bom trabalho a todos!